Boa noite, meus irmãos, meus caros amigos. Aí estamos mais uma noite juntos para darmos continuidade à nossa reflexão sobre a escatologia e hoje meio que finalizar esse bloco, né? Hoje nós vamos falar sobre céu e sobre a recapitulação de todas as coisas em Cristo Jesus e a ressurreição da carne. Sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho aí para vocês poderem ir entrando. Sei que muitos de vocês hoje não poderão nos acompanhar ao vivo, por conta do horário, mais uma vez. Mas depois a live fica aí disponibilizada para vocês. Boa noite, Claudinha. Seja bem-vinda. Tudo bem, Andréia? Como é que você tá, minha amiga? Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Um bom domingo, né? Você tá bem, moça? Deixa eu pegar aqui uma coisa que nós vamos precisar enquanto o povo entra. O Wellington. Quanto tempo, né, Wellington? Quase que a gente não se fala mais. Cadeira. Acabei de vir de uma outra live e o Wellington tava lá. Esse daí é fiel no aprendizado, viu? Parabéns. Gente, hoje então, o Júlio também tá aí. Acho que é o Júlio que entrou aí, que deu joinha. Seja bem-vindo aqui também no nosso grupo Catequese em Ação. Deus abençoe. Obrigado aí pela presença. Meus irmãos, enquanto o povo não entra, façamos a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Maria Francisca. Seja bem-vinda, minha amiga. Um abraço aí também pro Diogo, seu menino. Deus abençoe vocês. Bom, hoje então nós vamos trabalhar a questão do céu. Nós fizemos um caminho até aqui, falamos sobre morte, falamos sobre juízo particular, juízo universal, indulgências. Oi, Renata, boa noite. Indulgências, falamos sobre o inferno, falamos sobre o purgatório e hoje então falaremos sobre o céu. Sobre o céu, que é o que nos é reservado, né? A glória celeste, a glória de Deus, a bem-aventurança, a visão beatífica de Deus. E para falarmos sobre o céu, nós vamos utilizar a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e dois outros livros que eu vou mostrar para vocês e vou deixar até como referência, caso vocês queiram aprofundar a escatologia. Júlio, sou eu mesmo. É aí, meu irmão. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Coitado de vocês, né? Acabaram de me ouvir, no caso o Wellington e o Júlio, numa live, agora vão me ouvir em outra. Coitados. Mas muito obrigado aí por acompanhar essas lives. Mas vamos lá. Comecemos, pois, pelo Catecismo da Igreja Católica. Vamos ver o que o Catecismo nos ensina sobre o céu. Primeira coisa que a gente tem que entender. O termo céu significa alto, né? Não no sentido quantitativo, não que o céu esteja aqui em cima, mas no sentido qualitativo, de qualidade. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. No sentido de qualidade. Vamos entender então o que o Catecismo da Igreja Católica nos traz com relação ao céu. O Catecismo da Igreja Católica, ele começa assim, no parágrafo 10:23. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Então, gente, aqui nós já temos um começo. Vamos pegar aqui, os que morrem na graça e na amizade de Deus. Então, o céu pertence àqueles que morrem na graça e na amizade de Deus. Lembrando que o inferno
é aqueles que morreram na inimizade de Deus e odeiam a Deus e seu amor. Então o inferno é aqueles que morrem na inimizade de Deus. Os céus já são aqueles que morrem na amizade com Deus. E se morrerem e tiverem que purificar, então passam pelo purgatório. É por isso que o catecismo vem dizer isso aqui. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo, Senhor. São para sempre semelhantes a Deus. Lembre que eu falei quando nós estudamos Gênesis, capítulo 1 e 2, que Deus criou o ser humano à sua imagem segundo a sua semelhança. Sua imagem e semelhança tem essa dinâmica de imitação, mas nós imitamos quem? A Cristo. Cristo é um modelo a ser seguido, né? Ele é o modelo, ele é a forma, vamos dizer assim. Então, quando nós estamos nesse caminho, aqui nessa jornada, nós devemos buscar nos assemelharmos cada vez mais a Cristo e assim nos assemelharmos a Deus, cumprindo aquilo que é o projeto para nós, né? Que é a plenitude do nosso ser, né? Nós devemos buscar essa imitação para alcançarmos ser aqueles que fomos criados, né? O projeto para nós. São para sempre semelhantes a Deus. Por que para sempre semelhantes a Deus? Porque enquanto caminhamos neste mundo, nós podemos buscar a assemelhação com outras coisas, né? Se nós não nos assemelhamos a Cristo, nós nos assemelhamos a uma realidade contrária a Ele, seja qual for. Porque vem totalmente como Ele é. Então aqui nós já vemos o prêmio daqueles que alcançam o céu. Vem ver a Deus, tal como Ele é. É a visão beatífica que nós chamamos. A visão da bem-aventurança, feliz, aquela felicidade em contemplar Deus face a face, tal como Ele é. E é isso que o catecismo diz, face a face. E aí continua. Com nossa autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houver ou há algo a purificar quando, depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, universal, e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos, desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina, com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Então aqui nós vemos o prêmio, né? E aqui a gente vê as diferenças, né? Olha só, é a igreja falando, autoridade apostólica, magistério. Com nossa autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois, no caso, antes, porque Cristo ele resgata todos, né? E depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar, morreram, porque aqui define a questão daqueles que receberam o santo batismo. Exatamente porque entra naquela questão do limbo que eu expliquei na live, nas duas lives anteriores, né? Que, no caso, as crianças que morrem sem batismo, nós não sabemos como se dá. Estão na extremidade da nossa compreensão. É o que a gente chama de limbo, que não é um lugar, mas é a nossa condição de não entendermos. Mas Deus tem meios para salvá-los. E aí aqui define então o céu, no parágrafo 10, 24. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Então o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Então o céu é essa comunhão plena e total com Deus, em que recebemos então o prêmio
reservado aos santos, que é ver a Deus face a face, o que nós chamamos de visão beatífica. E nele viveremos a eterna felicidade, né? A bem-aventurança. E Deus será tudo em todos, é o que diz a Igreja, a Santa Igreja. A Sagrada Escritura, se nós pegarmos aqui, lá no Apocalipse, diz assim: porque o céu também ele é chamado o reino dos céus, a nova Jerusalém, a cidade celeste, né? E aqui, então, olha como que é. Capítulo 22, parágrafo 3 do Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará nas frontes deles. Não haverá mais noite, ninguém mais terá necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Então, no céu, gente, quando nós chegarmos no céu, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais necessidade alguma, porque Deus será tudo em todos, Deus será a nossa felicidade. Os tormentos deste tempo presente, as incertezas não existirão mais ali. Então Cristo reinará eternamente, e nós com Ele, porque nós seremos nele, alcançaremos a plenitude desta assemelhação. A segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: o que nós esperamos, segundo a promessa dele, é um novo céu e uma nova terra, onde morará a justiça. Então, se nós pararmos para ver essa questão do céu, o céu é exatamente essa realização plena. É o projeto de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Estarmos nele eternamente, em comunhão com Ele, com os outros santos, com a Virgem Maria, e vivendo essa felicidade plena. Mas não essa felicidade como nós humanos, que está condicionada a algo, mas uma felicidade porque nós estaremos frente a frente com Deus, e nele seremos tudo, e Ele será tudo para nós. Então não há necessidade de mais. Uma vez, uma catequizanda, eu fui falar para um grupo de catequese lá em Cruzeiro, e ela me perguntou assim: Diego, a minha mãe que já faleceu, eu acredito que esteja no céu, ela tem saudades de mim? E quando eu falei que não, todo mundo assustou. Por que não? Parece frieza da minha parte. Mas sejamos lógicos. Se no céu não tem mais nenhuma necessidade, porque Deus é tudo, o que essa mãe aguarda é o momento de estarem juntas novamente, mas no coração de Deus de uma forma diferente. Então no céu não há mais necessidade. Então há espera por nós, mas não uma necessidade. Porque aquele que está em Deus, definitivamente na glória celeste, não tem necessidade de mais nada. Porque Deus é tudo para ele. E ele é tudo em Deus. É como se fosse uma gota de água que a gente joga no oceano. A nossa alma é essa gota e o oceano é Deus. Entenderam? Então nós seremos todos ali, plenamente ali. E o céu é essa bem-aventurança reservada aos santos. Olha o que diz aqui um livro que eu deixo como referência também, de Afonso Murad, Da Terra ao Céu. É esse daqui. Muito legal esse livro, bem simples. Quem tiver interesse em estudá-lo, é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Aqui diz assim: o céu não é a parte invisível do mundo, mas o próprio mundo na sua completa perfeição e inserido no convívio divino, ou seja, na vida intratrinitária, a vida de Deus, a comunhão com a Trindade. Faremos parte desta comunhão. Só que é um mundo em sua plena perfeição. Então lembra que eu falei em Gênesis que Deus, ele criou a criação, mas a criação caminha para a sua perfeição, tem que alcançar o sétimo dia. Então o céu é esta perfeição. O céu é esta realização do projeto esperado por nós. Por isso que eu falei na live sobre o inferno. O inferno não é do projeto de Deus, não é desejo de Deus. Diferente do céu. O céu é desejado por Deus para nós. Deus nos deseja, Deus preparou o céu para nós. Diferente do inferno. Só que nós podemos rejeitar esse presente, esse dom de Deus para nós.
nós podemos negá-lo e sofremos as penas. Só que o que Deus quer para cada um de nós é o céu. Então o céu é esse estado de perfeição, de felicidade eterna, de comunhão eterna, de semelhança eterna a Deus. Porque como eu falei, enquanto caminhamos nesse mundo, podemos nos assemelhar a outras coisas. Estando no céu uma vez, não tem mais a que se assemelhar, a não ser contemplar Deus face a face, porque Ele estará diante de nós. O outro livro que eu recomendo para vocês é esse aqui, Escatologia, Morte e Vida Eterna, de Joseph Ratzinger, nosso querido Papa Bento XVI. E ele escreve algumas questões aqui bem interessantes sobre o céu que eu vou ler para vocês agora. Olhem o que ele fala. O céu significa participação nessa forma de existência de Cristo. E assim, por sua vez, o acabamento daquilo que começa com o batismo. Vamos comentar isso aqui primeiro. Entendam, tudo está voltado a Cristo. Lembra que diz o escritor sagrado? Dele, por ele, todas as coisas foram feitas, e tudo será recapitulado em Cristo. Então, tudo será colocado debaixo do senhorio de Cristo. Então, o nosso batismo nos insere no corpo místico de Cristo. E o céu é a realização plena desse batismo, onde a comunhão com Cristo é plena e perfeita. E a comunhão de todo o corpo místico de Cristo. Por isso que o céu em sua plena realização, o reino dos céus em sua plena realização, que se dará depois da parousia, ela acontece exatamente depois que todos os membros do corpo estiverem unidos. Todos os membros do corpo estiverem unidos ali. É a realização última do batismo. Nós somos chamados à santidade. O batismo insere em nossa vocação à santidade. Então o céu é a realização última e plena desta nossa vocação, daquilo para o qual nós fomos inseridos nessa jornada, né, que é o batismo. E o batismo ele tem que ser vivido todos os dias, não somente naquele dia, de escolha pelo Cristo, né, de vivenciar o Cristo e ser um verdadeiro cristão. Então, estar em Cristo na glória eterna é a realização plena desse batismo, é alcançar a santidade, a vocação que cada um de nós tem. A igreja ela tem a vocação à santidade. Cada um de nós é chamado a ser santo. Então o céu é essa realização. E ele continua. O céu não pode, por isso, ser determinado espacialmente, ou seja, no espaço, nem fora, nem dentro de nosso espaço, mas tampouco pode ser simplesmente dissociado do cosmos, como um simples estado de espírito. O céu significa antes aquele poder sobre o mundo que caracteriza o novo espaço do corpo de Cristo. A comunhão dos santos, ou seja, a comunhão dos santos. O céu se encontra em cima, mas não espacialmente, e sim essencialmente. A partir disso, é preciso determinar o âmbito legítimo desses limites. Aqui confunde um pouco a nossa cabeça, né? Se a gente parar para ver. Por quê? Aqui ele fala assim, Papa Bento XVI, o céu ele não pode ser considerado um espaço geográfico, espacialmente demarcado, mas também não pode ser considerado apenas um estado de espírito. Então, como é que... Aí a gente tem que entender o seguinte. Lembra que eu falei que o inferno, ele, em ato, no momento, ele é um estado de espírito. Mas na ressurreição dos mortos, na parousia, no juízo particular, aliás, no juízo universal, ele também será um lugar, porque os corpos ressuscitarão. Não um lugar físico, material, como nós pensamos, nessa dimensão espacial, mas um lugar diferenciado. E o purgatório não, ele não é eterno. Então, quando acontecer a plenitude do reino dos céus, quando tudo estiver cumprido e recapitulado em Cristo, debaixo do senhorio do Cristo, o purgatório não vai existir mais. Ele não é eterno, porque todas as almas já estarão purificadas. E o céu é eterno. Então o céu também, aqueles que estão na glória, eles também terão seus corpos ressuscitados. E aí essa ressurreição trará então o corpo.
então também terá um lugar, que não é um espaço, como eu falei, físico, mas é um lugar em Deus, de alguma maneira que nós não compreendemos humanamente falando, tá? Então, mensurar como se dá isso é difícil. E aí ele continua. O céu, como tal realidade escatológica, é o advento do definitivo e totalmente outro. Seu caráter definitivo deriva do amor irrevogável e indivisível de Deus. Sua abertura para o escatom total provém da abertura da história do corpo de Cristo, assim como da história de toda a criação, que ainda se encontra em vias de acabamento. Então, o céu plenamente realizado, o reino de Deus plenamente instaurado, é exatamente esse acabamento, ou seja, tudo alcança sua definitividade, a sua finalidade, ou seja, seu fim último. O céu só terá alcançado sua plenitude final, escutem bem, o céu só terá alcançado a plenitude final quando todos os membros do corpo do Senhor estiverem reunidos. Nós somos os membros do corpo do Senhor. Essa plenitude do corpo de Cristo inclui, como vimos, a ressurreição da carne. Seu nome é parousia, na medida em que, com ela, a presença de Cristo, que até então apenas tiver início entre nós, estará consumada, abarcando, ao final, todos os eleitos, e com eles o universo inteiro. Então, vamos entender aqui. Primeira coisa. Oi, Terezinha. Seja bem-vinda. Wagner também está aí. Deixa eu ver quem que entrou. Tereza, minha amiga, está aí. Sejam bem-vindos. Então, o céu é essa bem-aventurança em Deus, essa comunhão plena com Deus e santos, né? E é a realização última, é o projeto de Deus para cada um de nós. Bom, nós temos que entender que vai acontecer, então, o juízo final, o juízo universal ou geral, e todas as coisas serão levadas a cabo. Então, a criação está inacabada, ela está caminhando para a perfeição, e a criação aqui eu nos insiro, tá bom? O ser humano e todo o universo, toda a obra criada, está em fase de acabamento. E esse acabamento se dará exatamente na parousia. Então, a primeira vinda de Cristo instaurou um tempo da economia sacramental, em que tudo ainda está caminhando para a sua manifestação final na glória, que é a parousia. Lembra que eu expliquei o termo parousia, que era um termo utilizado para indicar a vinda de um rei, a vinda de um imperador ou de uma divindade? Então, a parousia é essa manifestação última do Cristo, daquele que virá a manifestar-se, mas que está no nosso meio. Isso eu já expliquei para vocês. Mas a sua manifestação última levará a cabo toda a obra criada, que é a parousia, o juízo geral, o juízo universal. Nesse juízo universal, toda a obra da criação será exatamente julgada, vamos dizer assim. Se nós formos entender, como eu já havia explicado, é exatamente a justificação, a justiça frente à história, né? A purificação da história também, a remissão da história, a redenção da história, como um todo, onde cada coisa tomará seu devido lugar. E neste momento, os mortos ressuscitarão, mas não os mortos, mas as pessoas voltarão. No caso, é o que nós chamamos de ressurreição da carne. Então, no último dia, os mortos se levantarão. Lembra aquele texto, aquela música que eu li para vocês? Né? Uma poesia, um poema? Então, os mortos ressuscitarão. Como que se darão isso? Né? A gente tem que entender que o corpo, gente, essa dimensão corpórea, enquanto nós caminhamos nesse mundo, a alma não sai dele. A morte, após a morte, o corpo físico ele começa exatamente a se decompor, porque é matéria, então vai se decompor. Depois dele se decompor, nesse momento da morte, o corpo entra em decomposição e a alma automaticamente vai para o juízo particular, aonde ela terá seus destinos, que é ou o inferno ou a salvação, podendo passar pelo purgatório e alcançar assim o céu ou indo direto para o céu. Só que os santos dizem que direto para o céu é muito difícil, fala que é raro, que a passagem pelo purgatório é uma das vias que a maioria vão passar. Mas se algum de vocês aí for direto para o céu,
lembre-se de mim na glória, por favor, intercedam por mim lá. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos os santos da Igreja Católica. Nós temos os santos, não só da Igreja Católica, nós temos os santos. Os santos que a Igreja já declarou a sua santidade. Só que existem muitas pessoas no céu que já estão salvas, que a Igreja desconhece, mas estão lá, né? E intercedem por nós. Então o céu tem outros santos que nós não sabemos os nomes, não sabemos quem são, mas estão lá. Porque todos nós, quando alcançarmos a salvação e entrarmos definitivamente no céu, somos santos. Somos santos, né? Quando nós entrarmos na glória, seremos santos definitivamente. Então, como eu falei, no momento da morte, o corpo entra em decomposição e a alma vai para o seu destino. Entretanto, essa alma, que está no destino último dela, que é o céu ou o inferno, ela espera a ressurreição da carne, o corpo ressuscitado. Porque a alma e o corpo não vão se separar no último momento. Então, a alma espera. Esse tempo de espera da alma acabará com a parousia, quando acontecer a ressurreição da carne, dos mortos. Então, a alma e corpo tornarão-se novamente apenas um. E a alma espera definitivamente isso. A ressurreição da carne foi um dogma definido pelo Concílio de Nicéia, a princípio. Mas tiveram outros concílios que foram definindo isso daí. Quando acontecer a ressurreição da carne, o que ressuscita na pessoa? A alma é imortal, ela já passou pelo juízo particular e espera a ressurreição do corpo para se unir novamente ao corpo. Mas o corpo também será ressuscitado. Que corpo é esse? É aquele que se decompôs, a matéria? Não exatamente a matéria. Mas quando nós dizemos da ressurreição da carne, entendam carne, sarx em grego, no sentido da totalidade da pessoa, a pessoa como um todo, né? Então, a pessoa plenamente ressuscitada, o corpo, né? Essa dimensão que é a expressão do nosso ser nesse mundo, mas não mais material como nós conhecemos. Existe um corpo, mas não essa matéria perecível, essa matéria que depois de morte se decompõe. Mas é um corpo totalmente novo, totalmente outro. Um corpo restaurado. E poderíamos dizer também um corpo transformado. Então é este corpo transformado. Aí a gente se pergunta, no céu já existem corpos? Já. O de Cristo ressuscitado. Porque Cristo, ele é um modelo. O que aconteceu com Cristo é o que acontecerá conosco. Então Cristo, ele está em corpo também. Ele tem o corpo dele, não abandonou. E também no céu tem Maria, né? Elevado de corpo e alma aos céus. Então já tem dois corpos ali. Olha que interessante. A gente fica perguntando, o que é essa questão de espaço? A teologia não consegue entender bem e explicar. Mas acontecerá então essa ressurreição, né? Não esse corpo material como nós entendemos, mas um corpo completamente transformado, em que não estará mais condicionado a essas realidades passageiras que nós temos. O exemplo disso é o próprio Jesus Cristo. O corpo de Cristo é o exemplo da ressurreição da carne. Porque depois da ressurreição, lembre-se que ele entrou num lugar que estavam as portas fechadas, as portas trancadas, e ele entrou. Então vê que não é mais um corpo limitado, a dimensão material de tempo e espaço. É um corpo que transcendeu, que foi transformado. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que esse Cristo que entrou com as portas fechadas e estava em vários lugares ao mesmo tempo, se mostrando para os apóstolos, se mostrando para os discípulos, ele também carregava as chagas. Lembra que ele falou para Tomé? Coloque o seu dedo aqui na minha ferida. Porque o que será ressuscitado é exatamente a pessoa total, com toda a sua personalidade, com toda a sua história, com tudo aquilo que ela é. Então, esse Cristo que toque aqui na minha ferida, esse corpo é exemplo do corpo que será ressuscitado. É um corpo completamente transformado. E não é só o ser humano que vai ser transformado, só essa ressurreição da carne que será transformada, né? Não. Todo o universo será transformado. Serão novos céus e uma nova terra. É o que diz aqui o escritor sagrado, que se diz a segunda de Pedro. Eu já perdi. Cadê? Deixa eu achar aqui.
Lembra? Pedro capítulo 3, versículo 13. O que nós esperamos, segundo a promessa dele, é um novo céu e uma nova terra, onde morará a justiça. Então, toda obra será restaurada. Por isso que o termo recapitulação, utilizada pelo apóstolo na carta, no hino cristológico, né, fala exatamente de que todas as coisas serão recapituladas em Cristo, ou seja, restauradas. A primeira criação, a obra criada, que passou pela marca do pecado, pela marca da agonia, pela marca da tristeza, da violência, da exploração, das injustiças, né, será restaurado. Não haverá mais morte, não haverá mais destruição, não haverá mais violência, não haverá mais nada que contrarie o projeto de Deus. E todas as manchas colocadas pelo pecado, que marcou a existência do ser humano, ou que marcou a história como um todo, serão retiradas, serão ressignificadas. Então, aquele quadro que Deus pintou, que foi manchado, vai ser restaurado, tal como Cristo se apresenta. Então, Cristo é o modelo, né? Então, será restaurado. Toda a obra criada será levada, então, a cabo. Alcançará a sua plenitude. Lembre-se de Gênesis, a obra foi criada, mas ela tem que caminhar para a perfeição, então a obra alcançará essa perfeição. Sobre isso, o Catecismo da Igreja Católica, deixa eu pegar aqui, ele vai falar assim, tá vendo? Aqui, no parágrafo 1042. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma. Novo corpo, o corpo que foi transformado, que foi glorificado. O modelo que nós temos é o Cristo, o corpo de Cristo glorificado. Nós também seremos assim. Glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Esta renovação misteriosa, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e nova terra. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Lembra de Gênesis que Deus caminhava com o ser humano, conversava frente a frente com o ser humano? Então, um novo céu, o céu plenamente realizado, o reino de Deus plenamente consumado, está aí. É o ser humano que contempla Deus face a face, em plena comunhão com Ele, em plena comunhão também com os irmãos, sem nenhuma dor, sem nenhum tormento, sem nenhuma violência, sem nenhuma agonia, sem o peso do pecado. E tendo como Senhor definitivo Cristo Jesus, que caminha com Ele, que está com Ele. Então, vou ler de novo. Neste novo universo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Lembra que Cristo prometeu? Essas coisas passarão. Os apóstolos rezam isso nas cartas. Os sofrimentos de agora não se comparam à glória que virá. Então, é o que também João coloca ali no Apocalipse. Nem morte, nem escuridão, nem trevas. Então, o céu é essa felicidade. É estar em Deus plenamente. Alegria. Aí continua. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querido por Deus desde a criação, e da qual a igreja peregrinante era como que sacramento. Por que a igreja peregrinante é como que sacramento? Porque sacramento significa sinal, um sinal sagrado. E aqui vamos entender o sacramento não nos 7 sacramentos, mas o sentido do termo sacramento. O termo sacramento expressa presença. Então a igreja, no mundo, já é a presença, sinal do reino de Deus no mundo, que já é consumado na glória, na eternidade, mas que ainda caminha a sua consumação, caminha a sua realização plena neste mundo. Ela está caminhando
né? A igreja então é sinal da presença também deste reino, da presença do Cristo. Então, se a igreja é sinal da presença do Cristo, e a presença do Cristo expressa e indica a presença do reino de Deus, então, aqui neste mundo, a igreja é sinal deste reino. E aqui, então, nós já vivemos aqui o que ainda não vivemos. Como assim? Nós vivemos no já o que viveremos na eternidade. Então, cada celebração litúrgica, cada momento que nós estamos, nós experimentamos um pouco do céu aqui. Por isso que o João, no Apocalipse, quando ele vai narrar as visões dele, ali é uma grande liturgia. Se nós pegarmos o Apocalipse, que nós não podemos ter medo, muito pelo contrário, é belíssimo, muito belo, nós vamos ver que o Apocalipse é essa liturgia celeste, porque o céu também é comparado a uma liturgia celeste eterna, em que nós estaremos em comunhão plena, como corpo místico de Cristo, mas também elevando a Deus um culto de adoração e louvor eternamente. Então, o céu é essa liturgia celeste. Então, a igreja neste mundo é como que sacramento, sinal do que virá. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, o egoísmo, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica de Deus, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. E aí o catecismo fala sobre o que eu acabei de dizer. Também, o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja, sem mais nenhum obstáculo, a serviço dos justos, participando de sua glorificação, em Cristo ressuscitado. Então, gente, aqui é interessante que ele fala assim: também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado. Qual que é o primeiro estado do mundo? O estado de justiça, o estado de santidade, de comunhão plena com Deus. E onde nós vemos isso? Nós vemos ali em Gênesis, capítulo 1 e 2, quando Deus cria todas as coisas. Então o universo será restaurado, a obra de Deus será restaurada em seu estado original. Então Gênesis, capítulo 1 e 2, mais do que algo que aconteceu no passado, né? Um poema que expressa de maneira simbólica que algo do passado, como era, Gênesis aponta para aquilo que será. Então, Gênesis capítulo 1 e 2, podemos dizer que ele expressa tanto o início quanto a conclusão. Por quê? Gênesis capítulo 1 e 2 a gente percebe tudo. Toda a natureza, todo o cosmos em harmonia, bem organizado, cada coisa na sua devida ordem. O ser humano com os animais vivendo em harmonia, o ser humano vivendo em harmonia com ele mesmo, uns com os outros, e em plena comunhão com Deus, porque Deus caminhava no jardim com o ser humano. O homem escutava os passos de Deus, os conhecia, e assim será o céu. Então toda obra vai ser restaurada, toda obra será ressignificada e recapitulada em Cristo Jesus. Então, o acabamento, a realização última da economia da salvação, da ação salvífica do Cristo, se dará na parousia, porque na parousia se concluirá definitivamente a restauração do mundo, a restauração do universo criado, a salvação plena. E aí ali encerra-se então este tempo que nós entendemos, esse tempo que nós vivemos. A história será restaurada e ao mesmo tempo ela será transformada. Então não será mais essa realidade que nós compreendemos, mas uma nova realidade em Cristo Jesus. Podemos dizer como é? Não, porque não vivemos ainda. Mas o sentido nós já temos, que é esse restauro da plena comunhão com Deus, que trará plena felicidade, pleno amor, plena verdade e uma justiça que nunca mais acabará. Então Deus levará a cabo toda esta realidade. Então, meus queridos, este é o céu que nos encanta e que nós devemos esperar, porque é a vocação de todos nós, de tudo.
Tudo é chamado à santidade. Tudo é chamado a estar em Deus. Só como eu falei, neste mundo, muitas vezes, que nós escolhemos ao contrário a esse projeto de Deus para nós. Então, vamos viver nesse mundo de uma maneira leve, mas tendo o nosso olhar voltado para o Cristo. Lembra que devemos viver aqui o que ainda não vivemos, o já e o ainda não? Ainda não contemplamos Deus face a face, mas quando nós contemplamos o rosto de Cristo, é o rosto de Deus que nós contemplamos, o rosto do Cristo, o homem Jesus. Então, vamos contemplar o Cristo, vamos olhar para Jesus, e mais que olhar, vamos buscar nos assemelharmos a Ele cada vez mais. Lembra que eu falei? Nos tornamos aquilo que contemplamos. Então, contemplemos o rosto de Cristo, vivenciemos tudo aquilo que Cristo pede a nós, para que contemplemos Deus face a face na eternidade, em cada uma de nossas escolhas. Escolhamos, pois, Deus aqui para vivermos nele lá. Então, aqui fica a questão da escatologia, céu, inferno e purgatório. E caso queiram compreender melhor a questão da recapitulação, como eu falei, que é colocar tudo debaixo do senhorio de Cristo, que é a parousia, que acontecerá na parousia, leiam a síntese teológica que eu deixei aí para vocês, que vocês vão entender, do começo ao fim, que aí fala de Gênesis, desde a criação, até a consumação de todas as coisas. E caso vocês tenham alguma dúvida quanto a essa questão, podem deixar aí nos comentários que eu esclareço para vocês na nossa próxima live, tá bom? A nossa próxima live eu vou discutir um texto com vocês, uma reflexão de um texto que está ligado a tudo isso que nós estamos falando até o presente momento. Não farei hoje porque vai levar 1 hora e já são 10h15. Vocês com certeza querem descansar também. Então, na nossa próxima live, eu vou refletir com vocês um texto, que eu já vou deixar talvez aí para vocês irem lendo, tá bom? Meus queridos, fiquem na paz de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando a live. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algo que vocês não concordem, até mesmo caso não estejam gostando de alguma coisa, podem me falar que eu vou esclarecer. Eu ficarei feliz também em mudar a maneira de falar, né, como fazer as lives, para vocês também se sentirem bem aí assistindo, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. E outra coisa, que eu acho muito legal falar, só resgatando, o bem que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Façamos, pois, o bem a todas as pessoas, para que a gente tenha um lugarzinho lá no céu, junto dessas pessoas, inclusive. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma vez eu atendi uma pessoa, acompanhei uma pessoa, no finalzinho da vida dela. E ela falou assim para mim: Diego, eu não tenho medo de morrer mais. E se eu vir a morrer, eu pode ter certeza que vou falar de você para Deus. Eu achei aquilo bonito, me marcou, né? Até hoje eu lembro dessa pessoa falando isso. Agora vocês imaginem só, a gente fazer o bem para uma pessoa. A gente fazer com que os passos dessas pessoas sejam mais leves nesse mundo. E essa pessoa, depois da morte, estar em Deus. Ser santa. Imagine só na hora da nossa morte, essa pessoa, assim como Maria intercede por nós, agora e na hora da nossa morte, essa pessoa também, todos aqueles que nós ajudamos, se ajoelharem diante de Deus, falando: Senhor, olhe com misericórdia porque Ele me ajudou. Né? Imagine só a gente encontrar com aquelas pessoas que nós ajudamos. Acho que seria muito bonito, né? Se as pessoas virem o nosso encontro no sentido de interceder também por nós. Então, façamos, pois, o bem e evitemos o mal. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Fiquem na paz. Nossa próxima live será na terça-feira, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos.